queria te dar boas-vindas, te agradecer mais uma vez a gentileza de você estar aqui conosco e colocar à sua disposição. A ideia é que a gente possa muito mais bater papo com os eleitores do que enfim, fazer grandes discussões temáticas, mas uma troca de ideias, de pensamentos, de você, as pessoas poderem saber o que você pensa mais especificamente em relação a alguns temas. Eu já iniciei assim com o primeiro dos candidatos, que foi o Freixo, e vou começar da mesma forma com você. Dentro desses inúmeros problemas que a gente tem no nosso Estado para resolver, eu gostaria que você pudesse nos definir qual será a sua prioridade, qual será assim, o seu projeto causa para unir o Rio de Janeiro em torno de uma grande mobilização da população em torno de um projeto que seja transformador para o nosso Estado, que permita que ele volte a ser protagonista no nosso país, do jeito que ele já foi durante esses 200 anos que foi capital federal. E nós perdemos isso. Hoje mesmo, o Mauro Osório, ele postou lá no nosso grupo, né? O Mauro está até chegando aí, coincidentemente. Ele postou no nosso grupo uma frase que me pareceu muito oportuna, de que nós não criamos o espírito regional, porque sempre fomos a capital federal. Isso realmente eu nunca tinha me atentado, dessa falta de percepção regional dos moradores do Rio de Janeiro. A gente sempre discutiu as grandes causas nacionais, nunca nos importamos muito com a regionalização da solução dos nossos problemas. Então, eu queria que você, por gentileza, Ganim, pudesse nos falar um pouco o que você imagina que possa ser um projeto causa que mobilize, que apaixone a população fluminense, carioca, para transformar o nosso Estado. E a segunda pergunta, muito mais assim prática, objetiva também, um assunto mais pontual. Nós vimos recentemente uma decisão da linha aérea Azul de interromper o tráfego aéreo Rio-Macaé-Campos, com graves prejuízos para quem trabalha em Macaé, o Campos, e que vai do Rio de Janeiro para lá regularmente, substituindo um avião grande por um teco-teco sem vergonha aí de 10 lugares, 9 lugares, e que ninguém quer viajar nisso. Então, eleito governador, o que você acha que pode ser feito para reverter essa decisão da Azul, que tanto prejuízo traz, mais uma vez, ao nosso Estado, junto com o esvaziamento do Galeão, que já é patente? Muito obrigado, candidato e deputado Ganime, que seja muito bem-vindo e tenha muita boa sorte na sua candidatura ao governo do Estado. Obrigado, José. Obrigado a todos aqui pela presença. Boa noite, boa tarde, né? Cada um, 18 horas, tem gente que diz que é boa tarde, tem gente que diz boa noite, né? Então, fiquem aí à vontade para escolher. Bom, acho que você perguntou do Pilar, né? Qual é o projeto, né, para o Rio de Janeiro? E claro que se a gente pensar no que as pessoas estão mais incomodadas hoje e que tem um efeito cascata em todos os temas, eu falaria que segurança pública e a questão de emprego e renda são os dois temas prioritários. Mas eu acho que a retomada do Rio passa por uma questão de volta da confiança das pessoas, né? Falta confiança hoje no governador, e isso não é de hoje, né? Das últimas décadas em que tivemos 5 governadores presos, um sexto que sofreu impeachment. Falta confiança do trabalhador que sai de casa da Baixada, da Zona Oeste, e pega o trem, não sabe que horas vai chegar em casa, que horas vai chegar no trabalho, não sabe nem que plataforma o trem vai passar, quanto tempo ele vai demorar do início ao fim do seu trajeto. Falta confiança da população do Rio, que precisa de um sistema de saúde que funcione e que espera muitas vezes 1, 2, 3 anos na fila para ter uma cirurgia, para ter um exame, para que seu parente, seu familiar sejam atendidos, e no final, muitas vezes, a hora que chega o seu momento de fazer uma cirurgia, essa pessoa já faleceu. Então, eu acho que a volta da confiança, né, do empreendedor, do empresário que quer fazer negócios no Rio de Janeiro,
que tem que ter confiança que há segurança jurídica, que tem que ter confiança que não vai ser extorquido, seja pelo miliciano, pelo traficante, ou nem mesmo pelo Estado. Essa é a questão principal do Rio de Janeiro, a volta da confiança. Eu acho que a volta da confiança passa pela saúde, passa pela segurança, passa pela questão jurídica, tributária, né? É a confiança que as pessoas hoje não têm mais no estado do Rio de Janeiro, em todos os sentidos. Eu acho que essa volta da confiança que a gente tem que retomar no estado do Rio de Janeiro, né? Ter um governo que passa credibilidade para as pessoas em todos os sentidos, né? E que a gente consiga fazer com que as pessoas voltem a confiar no serviço público em todos os sentidos também, e também que elas vão poder confiar que podem sair de casa com tranquilidade e vão voltar para casa com os seus bens e com vida também. Então, acho que esse é o pilar. Não dá para voltar a ter confiança com os grupos políticos que estiveram governando o Rio de Janeiro nas últimas décadas e que foram responsáveis, diretamente ou indiretamente, pelo sucateamento do Estado do Rio de Janeiro, pelas prisões dos últimos governadores envolvidos em corrupção, pela falta de serviço público de qualidade, pela deterioração, por exemplo, das nossas estradas, pela saída, fuga de empresas e de capital do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa ter um projeto que passe confiança para essa população, em todos os sentidos. Então, assim, eu acredito muito que o nosso projeto é um projeto em que as pessoas podem confiar, tanto pela minha história como deputado federal, né, como também pela minha história na iniciativa privada, né, alguém que sabe fazer gestão, que tem experiência grande como gestor, que sabe entregar resultado e que vem entregando resultado também como deputado federal, né, em todos os sentidos. E também projeto que vem dando certo do meu partido, onde ele está hoje no Poder Executivo, tanto em Joinville, né, com o prefeito Adriano Silva, como também com o governador Romeu Zema, em Minas Gerais, que mostra que dá para fazer política de uma forma diferente, né, entregando o resultado com pragmatismo, mas também com respeito aos princípios e valores que nós temos, que mostra que boa gestão, que pessoas técnicas competentes trabalhando pelo Rio de Janeiro podem dar resultado, sim, e é o que a gente vai fazer, porque a gente sabe fazer isso, prova do meu mandato, do mandato dos nossos deputados federais, do nosso governador, do nosso prefeito. Isso é o que a gente quer trazer aqui para o Rio de Janeiro. E quando você fala do aeroporto, da Azul, de Viracopos e tudo mais, isso é reflexo dessa falta de confiança, é reflexo de uma economia deteriorada. As empresas visam lucro, que é natural, que é super saudável, e quando ela tem uma operação que não é sustentável no curto prazo, e não há uma perspectiva futura de retorno, é claro que elas não vão manter seus investimentos aqui no Rio de Janeiro. E não é a única empresa, né? A gente vê várias empresas que já saíram do Rio, que vão sair do Rio ainda se a gente não mudar esse ritmo que está sendo imposto no Rio de Janeiro nas últimas décadas. Então, o nosso projeto ele passa por serviços públicos de qualidade e não pensando só no curto prazo. Claro que a gente precisa dar resultado de curto prazo para o cidadão que está sofrendo, que está passando fome, que tem dificuldade para trabalhar, né, e que impacta toda a vida das pessoas, mas pensando também em criar governança, criar processos que vão garantir que isso seja sustentável no médio e longo prazo, seja na educação, seja no serviço público como um todo, porque a gente precisa também pensar no futuro. Eu não quero fazer um governo só para 4 anos ou para 8 anos de resultado. Eu quero garantir um governo que, mesmo depois que eu não for mais governador, nós vamos ter um legado de gestão, um legado de processos, de coisas que funcionam e que não vai ter governador nenhum que vai ter coragem de deixar de fazer funcionar o que a gente vai implementar de processos, de gestão, de tecnologia, de transparência, que é algo, inclusive, que também eu acho que é fundamental para também enfrentar a corrupção, para enfrentar a má gestão. Quando nós trabalhamos com transparência, e eu falo disso não só como promessa, como também pelo meu resultado, né? Eu sou um dos 4 parlamentares do Brasil que recebeu o selo de transparência do Portal de Integridade. Então, assim, são várias coisas que nós não fazemos isso só
como promessa de campanha, mas sim porque nós sabemos como fazer, nós estamos fazendo isso tanto no meu mandato como também nos governos onde estamos, não à toa também na questão da transparência. Hoje, Minas Gerais é o segundo no Brasil em termos de transparência. Só está atrás do Espírito Santo, logo atrás, enquanto o Rio de Janeiro é o 16º em termos de transparência. Então, tem que mudar muita coisa, José, mas eu acho que com boa gestão não tem bala de prata, não dá para resolver todos os problemas de uma vez só, é um trabalho de longo prazo, mas a gente tem que começar a mudar o rumo do Rio. E a gente tem que começar a mostrar que dá para fazer gestão de qualidade, temos pessoas competentes no Estado, temos que valorizar os nossos servidores também, né, garantindo para eles tanto condições de trabalho, remuneração adequada, mas também que eles serão protagonistas nessa nossa gestão do Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que trabalhando, juntando o serviço público, aqueles que trabalham e querem trabalhar pela população do Rio, com pessoas que venham de fora, com experiência e uso da iniciativa privada para gerar soluções que muitas vezes o Estado não consegue, a gente vai conseguir ter um Rio de Janeiro muito melhor, unindo as pessoas de bem, que, na minha opinião, não estavam unidas e não estavam com capacidade de se reorganizar, e acabou que uma minoria de pessoas mal intencionadas ocuparam o Estado do Rio de Janeiro ao longo das últimas décadas, e com isso elas acabaram se beneficiando do Estado e não usando o Estado para beneficiar a população. Maravilha, muito obrigado. Então, deixa eu ver se está com o meu som. Tá ótimo. Muito obrigado, Gani. Vamos então adiante agora com a sessão de perguntas. Posso fazer umazinha? Pode, com certeza absoluta. Mauro Osório. Vamos lá, Gani. Bom, boa noite aí a todos, boa noite aí, Gani. Tive a alegria de até ter tido alguma conversa com o Fred quando ele veio candidato majoritário, né? Grande rubro-negro também, né, Josias? Mas, Ganib, eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que a questão de confiança é absolutamente decisivo e fundamental. Eu acho que o Rio, desde as cassações, aqui se cassou o Lacerdimo, todos os deputados ligados à Lacerda, pela esquerda, também pessoas de excelente nível, e entrou o Chagas e criou uma cultura que, de alguma forma, é o que está aí até hoje, né? E aí a gente tem uma Fundação Soipert, que agora estão dizendo que tem 18 mil fantasmas, e não tem um estatístico de carreira lá, não estou nem falando concursado, né? E aí quer dizer, tem lugares, inclusive, que não tem ninguém, não tem servidor. Na assistência social não tem um único. Então, eu gostaria de saber um pouco também como é que você vê isso, porque também fica se pensando que o Rio de Janeiro é aquele playboy, né, que tem um pai rico, que nunca nenhum dinheiro dá. É claro que pode gastar muito melhor, tem muita área que pode cortar, mas o problema acho que é principalmente de receita e de confiança, né? Então, acho que a gente tem que buscar também estruturar mais produtivamente. Na área de saúde, José, não chega uma indústria farmacêutica, farmacoquímica nova aqui desde 2001. E todas as novas que surgiram com genéricos, né? Tem 9 de capital nacional, inclusive, entre as 20, né? Nenhuma veio para o Rio de Janeiro, né? Teve uma que parece que estava pensando em instalar aqui, o BNDES estava trabalhando para isso, chegou no terreno, aí tinha um miliciano, falou, aqui você não entra, porque esse terreno, na verdade, é meu, né? Então, a gente tem aí um problema aí complicado de que passa pela reestruturação do setor público, passa por investimento em infraestrutura, olhar também quais são os setores produtivos estratégicos que a gente deve atrair, mas aí eu queria que o Ganib falasse um pouquinho também sobre essa questão de concurso público e, enfim, quer dizer, como é que a gente pode pensar em áreas que hoje não têm servidores. É claro que a gente tem que procurar ser ágil, mas serviço público é gente, né? É policial, é professor, é médico. E aí, como é que ele vê isso? Mauro, isso é super importante. Eu tenho falado muito com as pessoas que me procuram sobre esse tema, por 2 motivos. Um, realmente, você não tem como prestar serviço público de qualidade sem pessoal e sem equipamento, né? Um exemplo pouco notado, mas que, quando você vê o resultado de longo prazo, é o nosso Departamento de Estradas e Rodagens, DR, que cuida das nossas rodovias estaduais, que não tem pessoal, não tem equipamento, e não à toa as nossas rodovias estaduais estão caindo aos pedaços. Quando a gente pensa no interior do Rio, é super importante. É claro que a gente tem como solução também, em alguns casos, passar isso para concessão, né, para iniciativa privada, mas não dá para pensar que todas as nossas estradas estaduais vão ser levadas para iniciativa privada, até porque muitas delas não são
rentáveis. Aí você passa também, né, no caso das polícias, dos professores, da saúde, né, que temos aqui vários aqui que entendem muito bem de saúde, mais do que eu, e que é importantíssimo você ter profissional, né? Em alguns casos, a gente tem que trabalhar com parceria com a iniciativa privada, mas em alguns casos não tem como, né? E, na verdade, o ideal é o equilíbrio disso, né? Até para você ter também equilíbrio no fluxo de caixa, ter algum tipo de flexibilidade em alguns casos e tudo mais. Então, o que eu tenho falado de concurso? Claro que a gente tem que respeitar o regime de recuperação fiscal, que é um limitador importante ter, mas a gente tem que trabalhar com essa realidade. E dentro do regime de recuperação fiscal, você pode recompor pessoal, né, que se aposenta, que vai para a reserva e tudo mais. Então, acho que a gente tem que reequilibrar isso, porque, na verdade, o equilíbrio ele tem que ser garantido, mas não necessariamente você precisa manter a recomposição de efetivo exatamente nas mesmas áreas que previamente tinham aquele efetivo. Então, a gente tem que reorganizar isso para priorizar as atividades fim do Estado, né, e conseguir recompor esse efetivo. E aí, tudo dando certo, a gente retomando a confiança, trazendo investimento, tendo aumento real de receita corrente, a gente consegue, inclusive, aumentar, em alguns casos, sempre com uma boa gestão, boa governança. E uma coisa importante que eu estou falando, e que eu acho que é importante, ter concurso todo ano. Isso. Ter concurso todo ano. Isso não só tem um impacto na gestão pública, tem impacto fiscal, tem impacto para os gestores públicos e diminui o uso político desse tema. Então, quando você deixa de fazer concurso todo ano, quando você deixa de fazer a recomposição salarial todo ano, e muitos governantes deixam para o último ano de mandato, o que eles fazem? Eles usam isso politicamente. Quando você começa a fazer isso anualmente, né, você diminui essa pressão política e usa isso da forma correta, que é para fazer gestão e serviço público, e não para usar isso politicamente. Inclusive, também tem um impacto na formação desses profissionais. A gente tem, por exemplo, formação de policiais. Se você faz um concurso com muita gente entrando ao mesmo tempo, a academia de polícia não consegue, né, formar todos eles ao mesmo tempo. Então, você tem que espalhar isso, né, ao longo do tempo. Então, tudo isso é importante. Então, tem que ter recomposição, né, tem que ter... A máquina, ela é inchada, mas a gente inchou da forma errada no passado, e a gente tem que usar ela de forma eficiente, mas garantindo que a gente tenha os serviços funcionando. Em alguns casos, a gente vai ter que fazer parceria público-privada. Uma coisa que eu tenho visto muito, que eu acho que é super importante, eu cheguei há pouco de uma visita ao Instituto da Criança, né? Fui lá para conhecer um pouco melhor o trabalho deles, é também usar, né, do empreendedorismo social, usar da parceria público-privada para resolver parte desses problemas. Então, acho que é um binômio, na verdade, não é nem um binômio, né? Eu diria que são um trinômio, né? Estado, empreendedorismo social e iniciativa privada. Se você junta esses três, você consegue gerar soluções adequadas para as demandas sociais e de serviços públicos hoje no estado do Rio de Janeiro. Não dá para pensar que vai ser tudo com o Estado, não dá para pensar também que a gente vai deixar tudo na mão da iniciativa privada e tampouco dos empreendedores sociais. O Estado tem que ser um motor para isso e organizar isso da forma adequada também. Muito bem. Antes de passar para a Sandra Neves e para o Márcio Rosa, na sequência, que já levantaram a mão, pedindo aí a opção de falar, eu só queria, então, só rememorar, Ghanimi, você disse que o seu projeto Causa, seu grande projeto vai ser ganhar a confiança da população. A desconfiança pode ser está na gênese do grande, eu diria assim, da grande desmobilização da população em relação aos projetos do nosso Estado, da nossa cidade, da mobilização política. As pessoas, a gente percebe isso, uma certa desmobilização das pessoas para os grandes temas que são do nosso interesse, da nossa vida cotidiana. E aí você disse, então, que com a confiança resgatada, a sequência é a gente abordar a questão deu exemplos, né, do transporte, da saúde, da segurança. E depois vou primeiro passar a Sandra e depois ao Márcio, mas eu gostaria que você especificasse um pouquinho mais
Como é que você pretende ganhar a confiança da população em relação ao transporte que você imagina que seja o mais adequado, à saúde e à segurança? Por favor, Sandra Neves, sua pergunta. Agora está sem som, Sandra. O Josias depois me põe na fila aí. Joedi Teixeira. Boa tarde, Ganim, tudo bem? Meu querido, eu acho que assim, eu acabo indo na contramão, porque eu sempre venho falar da AP5, que eu antigamente falava sobre Zona Oeste, nem falo mais, porque Zona Oeste o pessoal pensa logo na Barra e esquece que vai até Santa Cruz. O José falou aí sobre transporte e saúde. As minhas duas perguntas uma sobre transporte e outra sobre saúde. Eu sei que você vem candidato ao governo, mas, na realidade, todo mundo quer saber o seguinte: o que o governo vai atuar em melhoria para o local onde eu moro? Né? Não tem como correr disso. E aí eu vejo que as empresas, atualmente, elas, quando vão fazer uma entrevista, elas querem um profissional que seja multifunções, ou seja, todo funcionário daquela empresa, ele tem que trabalhar para que a empresa vá para frente, para que a empresa produza. E aí, no Rio de Janeiro, quando a gente vai falar com algum candidato, ele diz assim: mas transporte de Santa Cruz para Barra, isso é município, não é comigo. O transporte, isso não é comigo. Então, se não é comigo, então acaba uma coisa muito difícil se os governantes não conversarem entre si para que a cidade ela produza, para que a cidade vá para frente, para que seja humanizado, pelo menos, o transporte, que ele não é nem de má qualidade, ele é desumano. Você vê o BRT como funciona para transportar as pessoas que vão de Santa Cruz para Barra, São Conrado, ou para o pessoal que vem de Santa Cruz e pegam a Avenida Brasil, ou, como você bem falou, os trens. Né? É transporte desumano. Eu quero saber o que você pretende propor ou fazer uma parceria, fazer alguma coisa para que essas pessoas sejam tratadas com mais respeito. Tá ótimo, Sandra. Respondo direto ou José, ou o Márcio fala primeiro? Sim, por favor, por tá. favor. Pode tá bom. Sandra, muito bom te ver aqui, né? E José, falando aqui sobre até sua provocação, né? Sua pergunta, comentário até antes da pergunta, da falta de mobilização, né? Eu acho que é importante esse fórum aqui de debate, né? Justamente o grupo, né, que você tem, que justamente provoca esse tipo de mobilização das pessoas. E eu acho que nós temos que nos unir, independente de divisão político-partidária. Acho que as pessoas de bem têm que estar unidas em prol do Rio de Janeiro, né? E eu concordo com o que você até falou anteriormente sobre o comentário do Mauro, né? Que falta realmente essa discussão em nível estadual. E eu sinto isso, né? Eu sinto isso na campanha, quando você fala de governo do Rio, muita gente quer saber exatamente, mas e para presidente? Né? Enquanto que o Rio de Janeiro está sofrendo aí tanto, né? A gente está discutindo, às vezes, pautas nacionais que não impactam tanto a vida das pessoas no curto prazo, claro que no longo prazo impactam, quanto as pautas que a gente está debatendo em nível estadual. Então, acho que é fundamental esse tipo de debate. E aí, Sandra, com certeza, eu conheço bem a Zona Oeste, não só a Zona Oeste da Barra. Apesar de eu ter morado na Barra durante 19 anos, eu trabalhei boa parte da minha vida em Campo Grande, né? Então, conheço bem ali Campo Grande. Estive agora na campanha já em Campo Grande, em Santa Cruz. Então, eu entendo bem essa realidade das pessoas que lá moram, trabalham, né? E que sofrem muito com a falta de serviço público de qualidade em todos os sentidos. E aí, com certeza, eu acho que não dá para um candidato ao governo falar coisas que não são papel do governo, mas eu acho que sim, cabe ao governador, qualquer que seja o tema, ele não só ser o representante do Poder Executivo Estadual, né, como chefe de governo, mas ele também é chefe de Estado, do Estado do Rio de Janeiro, e ele também é aquele que tem que representar e garantir, né, que as coisas do Rio de Janeiro funcionem, mesmo que seja através de articulação com os municípios. Então, eu acho que assim como eu, como deputado federal, eu não atuo só nas pautas federais, né? Muitas vezes eu me debruço sobre pautas estaduais e municipais, justamente porque é meu papel, né, como político, como parlamentar, também atuar na questão da mobilização, da articulação
política, né? E também até com a iniciativa privada. Então, acho que parte da solução que tem que ser feita muitas vezes, principalmente, eu vou falar até mais do interior, cidades menores, que não têm arrecadação própria, correta e tudo mais, é o Estado entrar com dinheiro, sim. No município também, no Rio, mas no interior ainda mais. Mas quando não for, quando a gente estiver falando de recursos que o próprio município do Rio pode assumir, mas que o Estado tem que ser articulador, e no transporte, isso é fundamental. Tá? No transporte, não adianta a gente falar, principalmente na região metropolitana, de divisão entre Estado e município. Porque para o usuário, para o trabalhador, é um transporte integrado. Como é que você vai falar que, não, o BRT vai até ali a estação do metrô do Jardim Oceânico, aí ali é metrô, que é do Estado. Para ele, tanto faz. Então, isso vale tanto para o bilhete único, que ele tem que ser um bilhete único de verdade, integrado. Eu tenho falado, já me comprometi a falar sobre a questão do uso do bilhete único em até 3 modais, 3 pernas, na verdade, não necessariamente 3 modais, mas 3 pernas para o uso do usuário do transporte público. Mas eu vou além, tá? O meu sonho, que a gente tem que planejar, integrar, que não botei no meu plano de governo, porque eu não sei a viabilidade ainda, mas que é o meu sonho, é ver aqui no Rio que a gente vê em outros países, que a gente vê um bilhete que a pessoa pode pagar, por exemplo, um valor mensal, um valor com algum critério, ou o turista mesmo, comprar um passe de turismo e tudo mais, que seria um bilhete único integrado, de forma bastante sólida para o uso desse trabalhador, ou até mesmo quem está visitando o Rio de Janeiro. Agora, é claro, não adianta só ter bilhete único se o transporte não funciona. E aí, quando você fala da AP5, das rodovias de maneira geral, você tem o trem, que é um problema grave, que a gente vai falar daqui a pouco, até para responder a fala do José, sobre a questão da confiança. E tem, sim, a questão do BRT, que é um problema grave, que é do município, mas eu acho que a gente tem que trabalhar para resolver esse problema. Tenho visto muitas pessoas que têm demandado, por que não fazer um transporte, chegar ao metrô de superfície, usando o que é hoje o BRT, até Campo Grande, Santa Cruz, pelo menos uma parte. Não acho que isso seja uma promessa, não vou prometer isso no curto prazo, mas eu acho que tem que estar dentro de um planejamento de futuro do Rio de Janeiro, sim. Não vou dizer que isso vai ser feito nos meus 4 primeiros anos de governo, mas acho que é um pensamento que, se a gente começar realmente a atrair passageiros para o transporte, eu acho que o metrô ele tem um problema hoje, assim como o trem, assim como as barcas, por exemplo, de redução do número de usuários, que inclusive faz com que a necessidade de aporte financeiro seja cada vez maior. E a gente tem um problema de conectividade entre os modais de transporte público da região metropolitana, e que há competição entre os modais, onde deveria haver integração de fato, onde você tem o ônibus servindo como alimentador para o trem, para o BRT, para o metrô, e não como concorrência disso. E até recentemente, semana passada, eu acho, saiu uma reportagem mostrando o pessoal se não me engano, era Magel Queimados, agora eu não me lembro, que vinha para o Rio de Janeiro todo dia de van. E eles estavam falando como as vans estavam com problema, muitas ilegais e tudo mais. Aí a pergunta para a usuária era: mas por que você pega a van? Porque o trem não funciona, porque o trem não tem confiança. Então, na verdade, por quê? Porque a gente não propõe um transporte que funcione, que deveria funcionar de forma adequada, vão para um subterfúgio que também não funciona. E ao invés de a gente corrigir o problema inicial, a gente vai criando uma colcha de retalhos, que é o que acontece em todos os temas hoje no Brasil, como a estrutura tributária, que não funciona e vão criando colchas de retalho. Esse é o caso também do transporte do Rio de Janeiro. Então, assim, é difícil prometer, vamos investir num BRT, no metrô hoje, para chegar ali do Jardim Oceânico até Santa Cruz. É um sonho, tá? E eu vou dizer que espero que a gente consiga fazer isso. Mas, primeiro, nós temos que fazer com que o próprio metrô funcione da forma adequada. E aí eu tenho, sim, propostas mais específicas para o metrô, desde a questão da estação da Gávea, que não é inicialmente concluir a estação, mas é fazer a questão do alagamento, tirar a água de lá, concretar, porque aquilo ali bota em risco a vida das pessoas ali em volta. A gente tem, sim, terminar a obra
Estácio Carioca, que vai botar mais gente no metrô, né? Vai permitir a circulação de carros com 8 vagões, e também, esse sim tem um impacto maior, é fazer a ligação, quer dizer, um impacto maior os dois têm, fazer a ligação de Paciência, desculpa, da Pavuna até Belford Roxo, que hoje é trem, fazer a conversão disso para metrô. Por que eu estou falando disso? Para a sua pergunta, que é sobre a P5. Porque quando você faz isso, você bota mais passageiros no metrô. Botando mais passageiros no metrô, o negócio fica mais sustentável, mais gente andando, mais passagens pagas, e aí o negócio começa a fazer sentido. Aí sim, quando a gente resolver esses problemas da malha que existe hoje, a gente pode começar a pensar em novos investimentos para a expansão do metrô no Rio de Janeiro. Não dá para prometer expansão de metrô hoje, se o próprio metrô que hoje já circula, ele é deficitário, não porque por falta de passageiros, por problemas estruturais das obras que foram feitas no passado, que não resolveram os problemas que deveriam ser feitos. Então, assim, acho que o processo ele é longo, mas ele vai acontecer se a gente fizer as coisas da forma certa. Senão, eu vou estar prometendo aqui coisas impossíveis. Agora, serviço público, e inclusive a parte de segurança, Sandra, tem que ter presença, a distribuição, inclusive, de efetivo da Polícia Militar entre as regiões do Rio e do interior do Rio, ela não é proporcional nem à população, nem à área ocupada. Isso é uma coisa que a gente tem que atacar, tem que resolver, né? Claro que a gente tem zonas do Rio que são mais adensadas, tem zonas que são turísticas, e por conta disso, inclusive, a gente precisa, sim, dar um tratamento especial, porque isso gera desenvolvimento econômico, atrai turistas para o Rio de Janeiro, mas a gente não pode esquecer das zonas com menos visibilidade, que hoje são onde a gente tem maior domínio territorial da milícia, por exemplo, como é na Zona Oeste do Rio, e a gente vai atacar isso. E com relação à parte da milícia, não é apenas domínio territorial com as forças de segurança. A gente tem que levar também todo o Estado com saúde, educação, todo o resto, mas uma coisa a gente vai ser bastante rigoroso, é a questão da atividade econômica do crime organizado. Todo crime, violento ou não violento, está relacionado a uma atividade econômica, né? E a gente precisa ir atrás desse fluxo financeiro que alimenta o tráfico, que alimenta o crime, alimenta a milícia, e que a gente vai ter que atacar isso com bastante veemência no Rio de Janeiro, né? Então, a gente vai ter um trabalho muito forte com relação a isso também. Maravilha. Márcio Rosa. Bom, eu vou ser mais breve do que eu pretendia, porque o tempo correu muito, né? Eu tinha duas perguntas, uma particularmente já teve o cerne respondido, que é essa questão da segurança, mas eu ainda pergunto como conseguir confiança, como conseguir empolgação da população se a gente tem um território que é parte dominado pela milícia, parte dominada pelo tráfico. É possível a população confiar num governo que não exerce o domínio sobre o território? Essa é a primeira. Márcio, não é possível. A gente tem que endereçar isso. É claro que eu não tenho a ingenuidade de achar que em pouco tempo eu vou conseguir retomar todo o território do Estado do Rio de Janeiro. Agora, o processo de retomada ele tem que existir. E um processo em que a retomada ela é tanto quantitativa quanto qualitativa, ela vai acontecer. Tanto através das forças de segurança, não é possível a gente aceitar que tem zonas do Estado do Rio de Janeiro em que a polícia não pode entrar, que o Estado não pode entrar, em que tem barricadas, por exemplo. Isso é absurdo, né? Isso tem que ser enfrentado tanto do ponto de vista da política pública, da polícia, mas também até mesmo, né? Eu acho que uma coisa absurda foi a decisão da DPF 635 do STF, que proíbe também operações. E quando você pensa em operação, não pode pensar só em operação policial, essas que a gente vê que saem no jornal, né? Que tem morte de criminosos, que tem, às vezes, morte de inocentes também, mas a operação é a operação do dia a dia. Essa que é mais impactada hoje, que é a operação quando um motoboy tem sua moto roubada e ele vai lá na polícia reclamar, o cara não consegue entrar mais na favela para recuperar aquilo ali.
E esse estado de desordem, esse estado de que o bandido hoje, e a expectativa do bandido de saber que não pode ter polícia ali, faz com que ele se sinta mais empoderado. E a gente não pode aceitar isso. Esse empoderamento, né, uma palavra que muita gente vai usar em outros sentidos, foi dado esse empoderamento para os bandidos no estado do Rio de Janeiro. A gente tem que retomar essa noção de controle. Claro, mais uma vez, controle territorial ele vai ser gradual. E a gente tem que repensar, né, em modelos de controle territorial, como a própria UPP, que teve um início promissor e que se perdeu em vários sentidos. Inclusive, as UPPs hoje estão sucateadas, estão caindo aos pedaços. Nós temos hoje, a gente tem relatos de que o tráfico de drogas de comunidade ocupada por UPP foi quem fez a reforma da UPP ali presente, porque os policiais não tinham condição de trabalho ali, se manter. O traficante foi lá e fez obra para os caras. O negócio é tão absurdo que esse é o estado do Rio de Janeiro hoje. Então, a gente tem que retomar essa confiança. Acho até que a gente tem que ter, sim, né, uma retomada dessa ocupação física, tem que ter uma retomada levando social, levando cultura, esporte, né, tudo isso também, né, educação, saneamento básico, saúde, que é importantíssimo, mas tem que ter também, como eu falei na resposta anterior, a gente tem que ir atrás do dinheiro que é movimentado por todos esses esquemas, que hoje eles estão, inclusive, dentro da política do Rio de Janeiro, alimentam também políticos, alimenta a gente que está na máquina pública e que é um alimento cada vez mais constante e que, inclusive, coloca em xeque a democracia do Estado do Rio de Janeiro em todos os sentidos. Vai ser muito difícil no futuro, você junta dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, dinheiro da máquina pública, como, por exemplo, que já foi mencionado aqui, né, funcionários fantasmas do CEPERJ, né, tudo isso, mais o dinheiro da milícia, do tráfico, de toda a economia do crime que está hoje ocupando o Rio de Janeiro, vai ser muito difícil a gente retomar o Estado pelas pessoas corretas que querem melhorar a vida das pessoas no Rio de Janeiro. Então, a confiança ela passa também, que eu mencionei anteriormente, começar a fazer esse trabalho, começar a mostrar que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado de lei e não o Estado da desordem, o Estado do crime organizado. Não é fácil, não vai ter bala de prata, não vai ter solução milagrosa. Esse tema da segurança é muito complexo, e envolve segurança pública, envolve social, envolve moradia, que é um tema muito complicado, muito difícil, porque requer muitos recursos para serem resolvidos, mas a gente tem que começar a mostrar que a gente está retomando isso. E eu acho que a confiança também ela é parte de uma questão de expectativa, né? Então, quando você começa a retomar, quando você começa a mostrar que as coisas estão mudando, a confiança também é retomada. Eu acho que a gente vai começar com isso. Não vai dar para resolver todos os problemas de uma vez, mas quando você começa a resolver, né, a percepção das pessoas é sempre comparativa. A percepção das pessoas é sempre olhando para trás. E aí você vai ter um ciclo cada vez mais virtuoso para resolver esses problemas. E também passa pela questão das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Não só pela figura do governador, no meu caso, né, do vice-governador, também dos secretários, né, dos comandantes de batalhão, né, dos delegados. Todo o sistema, todo o serviço público tem que estar comandado no Estado do Rio de Janeiro por pessoas não só competentes, mas também com crivo ético. Perfeito. Obrigado, candidato. Eu vou abrir mão, José, da minha outra pergunta por causa do tempo. Tá, perfeito. Joedir Teixeira, próxima pergunta. Obrigado, Márcio. Janine, prazer em revê-lo. Boa noite. Prazer, Janine. Tudo bem? Essa semana saiu um ranking dos 300 maiores varejistas do Brasil, e o Rio Grande do Sul, dos 300, tem 30 dos maiores. O Rio tem 8. O Rio de Janeiro, 80% da população está na região metropolitana do Rio de Janeiro, ou seja, 80% dos votos para eleger o governador está na região metropolitana do Rio de Janeiro. O que fazer, né, para resolver o problema da região metropolitana, onde a violência impera de um modo geral, né? Hoje, a própria milícia já está, inclusive, no interior do Estado, né? Mas o que fazer para a gente recuperar a recuperação econômica do Rio de Janeiro passa pela recuperação
da segurança. Enquanto o Estado não tiver o controle da área, né? O Estado não tiver, de fato, o poder na região do Rio de Janeiro, você não tem desenvolvimento econômico, porque as empresas não vêm para cá. Você comparece no Rio Grande do Sul com o Rio de Janeiro, você vê, pô, como é que isso ocorre? Porque aqui as empresas não vêm para cá, porque tem medo do Rio de Janeiro. O que fazer? Você já deu aí diversas ações aí de segurança, mas como que a gente pode recuperar o Rio de Janeiro se a gente não tiver uma recuperação da segurança do Rio de Janeiro? Você vê a saída para a recuperação econômica sem a recuperação da segurança do Rio de Janeiro? Gedi, eu acho que a saída, o fim do processo tem que ter uma segurança adequada, mas eu acho que a gente consegue fazer as duas coisas andarem ao mesmo tempo, né? Com a retomada da situação da segurança junto com a questão econômica, até porque também é o ovo e a galinha, né? O que vem primeiro? Então, acho que não dá para esperar uma coisa para fazer a outra, até porque a economia também impacta a segurança pública, né? Então, eu acho que a gente tem que atuar das duas formas em conjunto. E a segurança pública tem alguns pilares, né? Primeiro, a polícia. A gente tem que melhorar a polícia, qualificar, né? Condição de trabalho, inteligência, tecnologia, tudo isso na polícia tem que ser feito. Segundo ponto é a ocupação territorial completa, plena, que a gente falou que tem que acontecer, né? Então, isso tem que ser, tem que avançar bastante no Rio de Janeiro. Terceiro ponto, a gente tem que também falar de referências e futuro para o jovem, né? Formação profissional. A gente tem investido muito nessa discussão da formação profissionalizante para o jovem, que eu acho que isso impacta também na atração de empresas para o Estado do Rio de Janeiro, né? Que falta mão de obra qualificada, não é só questão de segurança, é reforma tributária, questão fiscal, infraestrutura, tudo mais, mas passa também pela mão de obra qualificada, que a gente vai investir bastante nisso. Eu estou falando da educação profissionalizante, que é um curso rápido, que você coloca o jovem rapidamente no mercado de trabalho e é onde hoje tem mais carência de mão de obra, tanto para as profissões mais tradicionais, até mesmo na questão de software, de games e tudo mais, e na área de serviços também. Né? Outro ponto importante que a gente vai ter que avançar é a questão do nosso sistema prisional. Tem que ter investimento nisso, né? Porque a gente tem um problema grave, né? Dos jovens, dos pessoas que entram realmente, que cometeram crime, tem que entrar mesmo no sistema prisional, mas que saem de lá muitas vezes piores do que entraram. Então, ali é uma verdadeira escola do crime e a gente tem que resolver isso também, até para dar, né, dignidade para essas pessoas quando elas saírem, para que elas tenham um futuro. Então, assim, acho que esses são alguns dos pilares, né, que a gente tem que atacar. Agora, pensando na retomada econômica, na atração de investimentos, a gente tem que falar também, né, eu tenho falado de rever nosso ICMS, né, a reforma tributária do ICMS. Eu gostaria muito, como deputado federal, tentamos fazer avançar na reforma tributária nacional, demorou, não está avançando, mas mesmo que ela avançasse, ela teria um período de transição, então teríamos que ter uma reforma tributária local, e eu acho que a gente precisa fazer isso, tanto de redução de carga, com a responsabilidade, com a atração de investimentos que não faz com que a gente perca a arrecadação, mas também com revisão das nossas obrigações acessórias, que é uma questão que gera burocracia. A substituição tributária, ela é boa para alguns setores e muito ruim para outros, a gente tem que rever isso para ser adequado. E também, a gente tem falado, está no meu plano, é a prorrogação do pagamento do ICMS. Os nossos comerciantes que têm um problema de fluxo de caixa, hoje pagam o ICMS antes de receber o valor da sua venda. Então, a gente vai prorrogar isso de 25 para 45 dias, que é algo concreto, né, que gera um problema de fluxo de caixa inicial para o Estado, mas que não gera um impacto fiscal verdadeiro. Isso é muito importante para o empreendedor e para o comerciante. Então, assim, botando isso tudo na mesa, né, e além disso, e aí o problema também da infraestrutura, que eu visitei 89 municípios dos 92 do Rio. Eu visitei, quando eu falo, visitar, de conversar, ter reunião, tudo mais. Se for falar só de passar, eu fui a todos, mas com esses que eu conversei, muitos deles falam: como é que eu vou atrair empresa para cá se a rodovia estadual que liga o meu município com os municípios principais que tem rodovia federal está caindo aos pedaços, está sucateado? Então, isso passa também. A gente tem nossos portos, o Rio tem uma posição privilegiada, né? A questão do aeroporto
que eu sei que o José milita muito nisso, né, do Galeão, agora também, né, os aeroportos do interior, a gente tem que atuar nisso. Agora, uma coisa importante, da mesma forma que eu defendo, sim, que o governo do Rio seja motor para discussões em nível federal, para que a gente garanta que nós não sejamos prejudicados com decisões em nível federal, inclusive algumas decisões do Congresso, mas algumas do Poder Executivo e muitas também do STF, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Eu acho que isso é uma discussão importante, né? Não adianta a gente falar a concessão do Galeão, do Santos Dumont vai ser ruim para o Rio. Tá bom, estamos garantindo segurança para a operação, para quem quer voar pelo Galeão, estamos garantindo transporte para quem quer chegar lá. Então, assim, o Estado do Rio de Janeiro tem que fazer sua parte, né, para que tudo isso aconteça. Então, acho que é muita coisa, Júlio, não tenho dúvida. Mas eu acho que a base disso tudo é gestão e transparência. Acho que a gente garantindo isso, as pessoas voltam também, voltando ao tema da confiança, a confiar no Rio. A gente pode não resolver tudo, mas as pessoas vão começar a enxergar que a gente está indo no caminho certo. Perfeito, Ganime. Bom, você na questão da confiança já passou aí pelo transporte, já passou pela segurança, que seriam os tópicos que eu tinha proposto abordar ao final, como a gente já está caminhando aí no final do nosso encontro, mas eu queria focar um pouquinho em dois aspectos. Um da educação que você referiu, mas que eu queria acrescentar o legado que a pandemia nos deixou, especialmente na área da educação, que é da responsabilidade do governo do Estado, que é a educação do segundo grau. Nós temos aí um número muito alto de evasão escolar de meninas e meninos que, durante a pandemia, acabaram tendo que trabalhar para ajudar a família, enfim, fazer uma série de coisas, e largaram a escola de vez. E você capturar esses meninos para a conclusão dos seus cursos secundários não é um fator trivial, uma coisa simples. Eles já estão lá ganhando seu dinheirinho, fazendo a sua vidinha, mas absolutamente entregando comida em delivery, fazendo isso, fazendo aquilo, coisas absolutamente informais que não dão futuro a ninguém, e a gente está perdendo um segmento da população mais pobre, jovens, adolescentes. Estamos sendo exterminadores do futuro deles com essa permissividade de não trazê-los de volta para a escola com algum tipo de recompensa financeira para que eles possam voltar. Passa pelo seu olhar recompensar esse jovem para ele retomar a sua escolaridade, garantindo a ele um futuro. E, por fim, em relação à saúde, que é a minha área de atuação, nós temos dois aspectos que, se der tempo, já dá tempo, eu peço ao senador, ao nosso candidato a senador siciliano, mais 5 minutinhos, que a gente possa estar falando de dois assuntos que preocupam muito. As crianças, meninas que engravidam e que não conseguem, não querem, eles não engravidam as meninas mais pobres, que moram na rua, que não moram na rua, que moram nas favelas, que moram nas comunidades, elas engravidam muito mais por desejarem fazer sexo do que ser mãe. Então, que olhar você tem para esta prevenção e promoção da maternidade responsável? Existem métodos de dispositivos intrauterinos que você pode retirar a qualquer hora no setor público para que a criança possa voltar a ter filho se ela quiser ter mãe e poder evitar quando ela só quer ter sexo. E a segunda, rapidamente, é como você vê a questão das parcerias público-privadas na saúde para enfrentar os graves problemas de demandas reprimidas que nós temos no setor público. Boa, José. Bom, vou começar pelo fim e depois eu respondo a primeira. Com relação a essa parte de prevenção, acho que a saúde... Bom, estou falando aqui para pessoas que entendem de saúde muito mais que eu, né? Alguns de vocês. Estou vendo aqui Jorge Raimundo também aqui presente. Né? Então, assim, a prevenção é fundamental em todos os sentidos na saúde pública. A gente, com certeza, isso gera impacto na saúde das pessoas, gera impacto na vida das pessoas também e gera impacto fiscal, né? Porque se você tem prevenção em todos os sentidos, você tem muito menos gastos futuros, tanto do ponto de vista da saúde, e no caso aí da prevenção, a questão do filho,
também na questão social, né? Então, acho que a gente tem que sim ter medidas tanto do ponto de vista da saúde preventiva como da educação Casa Civil, também. onde vai ver o dinheiro, né? É fonte 100, né? Acho que foi. Eu Tanto tenho da saúde, né? Eu só vou Alguém com o pedir para quem não microfone chegou. aberto, por favor. Exato, feche, por favor. Obrigado. Tanto do ponto de vista da saúde, José, como também do social, do impacto fiscal. Então, acho que é importante... eu estava falando outra coisa, né? Tanto do ponto de vista da prevenção na saúde, de investimentos nisso, como você mencionou, como também da educação, né? E aí eu acho que entra o lado da educação, tanto para as nossas crianças, nossos jovens, mas também ter os pais também tendo investimento nessa parte. A gente vê muitas vezes, né, uma falta de conscientização dos pais também. Isso tem um impacto muito grande no futuro da nossa juventude, né? A falta de referência, a falta de uma composição familiar adequada, tudo isso. E, José, acho que a nossa saúde pública ela passa por um problema de gestão, né? E não só apenas um problema de recursos. Tanto que a gente tem aí destinação de recursos, muitas vezes, não vou dizer suficiente, mas com volume, sem a boa implementação desses recursos. Então, eu acho que isso é, sim, fundamental. A gente precisa, sim, fazer a boa adequação, a boa destinação desses recursos. E a parceria com a iniciativa privada, ela está dentro do meu plano de governo, a gente colocou isso lá, né? Inclusive como parte da solução, mas a gente não pode ter, por exemplo, que acontece no Rio de Janeiro, né? Empresas que operam no Rio, com AS, por exemplo, e que não podem operar, não podem trabalhar em outros estados, né? Então, acho que isso é até mesmo no município do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com a relação com a iniciativa privada, mas entendendo, eu sou super favorável à parceria público-privada, sou super favorável a trazer iniciativa privada, como eu mencionei anteriormente, até com outros temas, para a solução dos problemas do Estado, mas isso tem que ser feito com transparência, com seriedade, com a melhor forma possível, né? E não com empresas laranja, com pessoas que são envolvidas com a gestão pública, que usam do serviço de empresas para se favorecer, e não para favorecer a população do Rio de Janeiro. Então, acho que, assim, do ponto de vista da saúde, tem muita coisa no nosso plano de governo. A gente fala muito também da parte ligada à digitalização, né? Também ligada à melhoria do nosso sistema de regulação, que é algo hoje que não funciona da forma como deveria. Tem que ter transparência, tem que ter tecnologia investida. Tem muita coisa nesse sentido também no nosso plano de governo. Então, não vou me estender tanto aqui, até falando do horário, né? E tinha uma outra pergunta, a primeira, até que eu esqueci agora, José. Se puder retomar. Não, eu falei da educação mesmo e da saúde, OS. Como é que trazer de volta os meninos que estão... Isso, perfeito. Tá também, eu já tenho falado isso na mídia, você pode também pesquisar, né? Eu tenho falado isso, que a gente está prevendo, sim, para os jovens que estiverem, claro, dentro dos critérios do cadastro único, da famílias do cadastro único e tudo mais, também está ajudando com compensação financeira aqueles que estiverem fazendo cursos profissionalizantes, justamente para que eles consigam estudar, consigam estar no mercado. Agora, uma coisa importante, né? A gente estava falando de supervia, falando de trem, tudo mais. Hoje, muitos desses trabalhadores dizem que não conseguem fazer um estudo profissionalizante, técnico, ensino superior, por conta do transporte que não funciona, né? Então, até nisso o transporte impacta na vida desses jovens, né? Porque eles gastam tanto tempo no transporte público e não tem tempo adequado para poder estudar, poder fazer uma formação que possa melhorá-los no seu rendimento financeiro, no seu futuro. Então, isso também é importante. Mas essa parte, sim, a gente vai investir. Hoje são 6 bilhões de reais no Fundo da Pobreza aqui no Rio de Janeiro arrecadados por ano, e que a gente não vê a destinação disso de forma adequada. A gente tem que combater a pobreza de verdade, né? Não só com assistencialismo, que tem que existir, mas com assistencialismo, muitas vezes, que vá projetar e promover que essa pessoa se desenvolva e tenha um futuro melhor, né? Pensando não só em dar o peixe, mas também ensiná-los a pescar, né? E eu acho que isso é parte do projeto que a gente tem para o Rio, não só
pensar no curto prazo, tem que pensar assim, tem pessoas passando fome. Hoje são 1.400.000 pessoas no Rio de Janeiro que recebem o Auxílio Brasil, né, o antigo Bolsa Família, e a gente tem que fazer com que essas pessoas continuem recebendo enquanto precisarem, mas que cada vez mais esse número seja menor, né, na verdade. Acho que o sonho que a gente tem é que um dia, talvez seja irreal, acabar de vez com isso, mas que o número de pessoas dependentes de repasse do Estado, né, do assistencialismo, seja cada vez menor. Isso não vai ser, talvez, em 4 anos de governo, nem em 8, mas a gente tem que caminhar com esse objetivo, para que as pessoas consigam andar com as pernas próprias, que a gente consiga fazer com que essas pessoas tenham um futuro com dignidade. Muitíssimo obrigado, candidato Ganime. Deputado Ganime, você é brilhante, como sempre, muito legal ter você conosco, compartilhando suas ideias, suas teses. Você tenha muito boa sorte na sua candidatura. Todos aqui torcem para que o Rio de Janeiro saiba fazer a melhor escolha. Eu tenho certeza absoluta que todos saíram daqui hoje melhor do que entramos aí, conhecendo um pouco mais um dos nossos candidatos. Muito obrigado pela gentileza, fique bem, continue na sua luta aí. Saúde e sorte para você. Até a próxima. Obrigado, José. Obrigado a todos aqui. Um abraço a todos. Abraço. E fiquem bem aí com o nosso candidato ao Senado aí. Tchau, André. Obrigado. Tchau, Ganime. Boa noite, meu irmão. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado.